A gente continua falando sobre questões ligadas a mulheres e o poder, agora com a ajuda da cientista política e organizadora do livro Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres da Política. Quem está com a gente é a Juliana Frattini. Juliana, bom dia, obrigado por estar aqui no Nova Manhã. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rosiane. Tudo bem? Tá aqui comigo aqui no estúdio a Michele, viu, Juliana? A Rosiane é nossa Ai, a repórter Michele. lá de Brasília. Isso. Oi, tudo bem, Juliana? Tudo bem? Desculpa. Imagina. Da hora que eu liguei aqui, que eu comecei a escutá-los, eu vi aqui a tarja. Era a Rosiane que estava falando naquela hora com o noticiário político. E já que estamos falando de política, Juliana, você organizou um livro que traz depoimentos de muitas mulheres envolvidas com a política de várias correntes ideológicas. O que você identificou de comum nessa participação feminina na política, tanto nas dificuldades que as mulheres ainda tem no acesso a cargos políticos no Brasil, como também nas conquistas que já começaram a acontecer? Olha, de um modo geral, a própria história mostra que as mulheres, ao longo do tempo, sofreram uma série de boicotes, castrações, mesmo quando elas chegavam lá. Nós temos depoimentos antigos, né, de fatos históricos, daquelas que conquistaram poder há muito mais tempo, de que elas permaneciam excluídas das próprias comitivas quando aconteciam. E na contemporaneidade não é diferente. Nós temos as casas legislativas, tanto estaduais quanto a Câmara Federal e o próprio Senado, com um número muito abaixo do esperado até pela própria lei. A lei contribui atualmente, né, incentiva que os partidos lancem pelo menos 30% de candidaturas femininas, e ainda assim nós temos na Câmara Federal um número de 15% de mulheres apenas. Então, para vocês verem que mesmo com a justiça contribuindo para que mais mulheres participem do processo eleitoral enquanto candidatas, o número ainda é muito baixo. E elas sofrem de tudo, e elas sofrem por igual, não importa se participam de partidos mais à direita, mais à esquerda, conservadores ou liberais, elas passam pelas mesmas dificuldades. Nós temos um caso aqui, que é a da deputada Adriana Ventura, que é do Novo. Ela conta em um dos relatos, né, do livro, porque ela é uma das coautoras, de que durante a campanha um colega que disputava a eleição com ela pelo mesmo partido assediou no sentido de dizer: olha, você não vai ganhar, que tal você passar para mim todos os votos que você conquistou até o momento, né, para que aumente as minhas chances, você não vai ganhar. Ele já tirou ela assim de saída, né? É um completo absurdo. O próprio caso da senadora Simone Tebet, também, que é coautora e que hoje está pré-candidata a presidente, ela foi a primeira mulher a postular uma candidatura para a presidência do Senado no século XXI, a primeira mulher, vejam só. E mesmo assim foi abandonada pelo partido na reta final, porque o partido depois decidiu que apoiaria o Pacheco. E são casos assim, Michele, Mauro, para todos que estão nos ouvindo. Então é muito difícil, realmente é muito difícil. Pois é, inclusive você citou a Adriana Ventura, eu estava vendo aqui ela falando, né, que ela não faz política de gênero no livro. É importante que as mulheres que cheguem lá, elas façam a política de gênero, que é essa política, ou elas vão chegar lá simplesmente e fazer política, como todos os homens fazem, ou não, elas têm que lutar cada vez mais, estender cada vez mais a bandeira da participação das mulheres na política. Como é que você vê isso, Juliana?
Olha, esse depoimento da deputada Adriana, esse título é bastante chamativo, né? Do fato dela dizer que não faz política de gênero. Mas o que isso quer dizer, né? A Adriana, sobretudo, a gente precisa pensar que ela é uma liberal. Então, ela está dizendo o seguinte: olha, política é política, a gente não vai tratar só de assuntos femininos, nós vamos tratar, pensando em tratar seres humanos enquanto seres humanos, com direitos iguais, né? Seres humanos com direitos civis, políticos e sociais. Então, ela está dizendo assim: não se pode privilegiar pelo gênero ou por qualquer outra questão. Então, isso é muito válido também. Se nós tivéssemos a respeitabilidade humana, de fato, né, tivéssemos os nossos direitos garantidos, fôssemos tratadas como iguais, tanto pelos partidos, institucionalmente ou socialmente, de fato não seriam necessárias políticas voltadas para o gênero, né? Não seriam necessárias discussões, por exemplo, sobre cotas partidárias para mulheres, ou destinação específica de recursos, mas a desigualdade existe, de fato, né? Nós sabemos, se as instituições não estivessem atuando para fomentar mais participação feminina, nós continuaríamos na mesma, talvez. O que precisa ser mudado é a cultura precisa mudar de fato, e também as legislações. Então, a gente está conseguindo alcançar essas mudanças também por intermédio de legislações. E aí é muito importante dizer o seguinte: as mulheres, quando elas chegam no poder, elas não vão fazer apenas política voltada para mulheres, né? Isso também é uma ilusão. Elas vão fazer políticas que beneficiem a sociedade como um todo. Isso no âmbito municipal, estadual ou federal. É isso que ela quis dizer e é o que todas as mulheres dizem aí em algum momento. Agora, o que nós temos nos esforçado muito é manter a civilidade, o respeito, até pelas diferenças partidárias, né, as narrativas, as ideologias e tudo mais, e mantermos até uma amizade, porque não importa quem esteja lá, no fim das contas nós passaremos pelas mesmas dificuldades, seja socialmente ou seja em cargos públicos, de um modo geral. Então, o esforço todo é para isso, para nos juntarmos e conseguirmos maiores direitos, respeitabilidade e sermos tratadas como iguais. Por que as mulheres, que são maioria da população, não votam em mulheres também e acabam não conquistando mais representantes no Congresso? Então, basicamente, a gente não tem a tradição de ter mulheres na política, né? Pelo que eu falei no início, a tradição é que a política brasileira seja dominada por homens. Então, não é o hábito. Mas não significa que as mulheres não tenham interesse em votar em mulheres, de fato. Vejam só, eu mencionei aqui a pré-candidatura à presidência da Simone Tebet. Claro, ela defende todo um ideal político, tem vertentes específicas, né, ideológicas e tudo mais, mas ela é uma grande representante feminina. Ela é interessante enquanto uma representante feminina. Só que os próprios meios de comunicação, apesar da senadora Simone ter um baixo número nas pesquisas, eles só falam de Lula e Bolsonaro o dia inteiro. É o dia inteiro, Bolsonaro, Lula. Quando muito falavam do Ciro, falam do Ciro. E quando muito falavam do João Dória, quando ele ainda estava pré-candidato. Então, falta também um pouco de apoio, até da grande imprensa, em levar essas pautas adiante, né? Levar essas candidaturas.
falta um pouco de boa vontade da turma que comentarista, e aí não só profissional, mas que está no ambiente digital, que domina os meios de comunicações digitais, né, as redes, sobretudo, para tratar dessas mulheres. Vejam, hoje a gente tem uma única governadora de estado, que é a Fátima Bezerra, do PT, lá no Rio Grande do Norte. Como é que a gente pode ter uma única governadora de estado numa disputa de 2018, que foi aquela loucura, né, aquela cisão polarizada? Nós tínhamos outras candidatas. Uma outra coisa que aconteceu nas últimas eleições, nós tivemos uma única prefeita de capital eleita, que foi, em Palmas, no Tocantins, a Cíntia Ribeiro, do PSDB. Então, vejam, é muito pouco ainda. A gente tem que levar mais a sério essas candidaturas femininas. Não é uma brincadeira, não é um jogo simplesmente. Tá bem. A gente agradece muito a Juliana Frattini pela colaboração, por nos ajudar a refletir sobre a participação das mulheres na política. Juliana, que é cientista política, muito obrigado por hoje. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Obrigada, Mauro. Eu posso só deixar um convite aqui do encontro que a gente vai ter nesse sábado para todos os ouvintes? Pode, em 15 segundos. Tá. Gente, neste sábado em São Paulo, dia 9, no restaurante Harris, na Consolação, das 17 às 19 horas, nós faremos um grande encontro com mulheres lideranças de diversos partidos. A entrada é gratuita e nós convidamos a todos a participar. Tem tudo mesmo. Vocês podem vir, vocês vão gostar. Obrigada. Mais uma vez, gente. Obrigada, Michele. Vão ser 2 mesas de discussão neste sábado sobre mulheres da política, com representantes, com várias das representantes que inclusive estão no livro da Juliana. Muito obrigado, são 7 horas e 25 minutos.